Fala, gente boa. Bom, antes de qualquer jogo do Jack, existe aquela discussão, né? Aquela dúvida, grande pergunta que todos fazem. Afinal de contas, de quanto que o Jack irá perder? Então, eu mal e porcamente comparando, existe uma grande polêmica, uma grande dúvida, comparável a essa, né, que eu acabei de citar. Afinal de contas, quem inventou o cinema? Bom, oficialmente, essa é uma criação, uma invenção dos irmãos franceses Lumière. Em 1895, ali no final, dezembro, se não me falha a memória, em dezembro de 1895, eles filmaram a chegada, a saída, né, de operários de uma fábrica em Paris. Só que, um pouco antes disso, isso em 1891, o Thomas Edison, famoso inventor da lâmpada e tantos outros, e autor de tantos outros inventos, ele teria criado o cinematoscópio, que seria ele seria o possível criador, inventor do cinema. Só que, é, na verdade, bem antes dos irmãos Lumière e do Thomas Edison, o cinema, embora que anonimamente, ele já havia sido criado. Então, quem seria o grande pioneiro, o grande criador do cinema? Bom, foi um francês. O nome dele era Louis Aimé. Até vou fazer uso aqui da minha colinha, né? Porque o nome dele é meio, do cara é meio comprido. Era o nome dele, aliás, já achei. O nome completo dele era Louis Aimé Augustin Le Prince. Então esse cara com esse nome tão comprido quanto alguma letra de alguma música do Belchior, tá? Ele nasceu numa cidade chamada Metz. Uma rápida curiosidade é que essa cidade do nosso amigo Luiz, né? Vou chamar apenas de Luiz. Ele nasceu, isso em 28 de agosto de 1842. Essa cidade, a cidade de Metz, ela está localizada no norte da França. E há uma presença muito grande de poloneses e de descendentes de poloneses nessa cidade. Então a comunidade polonesa é muito forte nessa cidade, de Metz. E é uma cidade que durante muito tempo ela teve como principal mola mestra da sua economia a extração de carvão. Mas voltando, né, o nosso amigo Luiz, né, ou Luiz ou Luí, como queiram, né? Em 1868, ele acabou se mudando de Metz, né, que é essa cidade que eu acabei de citar, para Leeds, na Inglaterra. Então ele viveu boa parte da vida dele, bom tempo, na Inglaterra. E ele se casou lá, constituiu família, enfim. E foi justamente em outubro de 1888 que ele fez uma filmagem no jardim do sogro dele, que era o Joseph Whitley, né? Isso na cidade de Leeds, na Inglaterra. Então, esse primeiro filme, né, o verdadeiro primeiro filme da história, até tentarei mostrar a vocês, né? Não sei se será possível. Essa aqui é a foto, né, do primeiro filme da história. Ele tinha apenas 2 segundos de duração. Então, esse foi o primeiro filme conhecido, né, o primeiro registro cinematográfico da história. Essa foto que vocês estão vendo aqui. Tá? É um filme que durou apenas 2 segundos. Pouco depois disso, o nosso amigo Luiz, né, ele fez isso aqui, né, ele gravou essa cena aqui. Esse rapaz aqui tocando acordeon. O rapaz do acordeon é o filho do nosso amigo Luiz, né? Então esse seria, no caso, o segundo filme da história, tá? O nosso amigo Luiz, ele faleceu ele, na verdade, não faleceu, ele desapareceu em 16 de setembro de 1890. Então ele estava na França, né, na pátria natal dele, na cidade de Dijon, em uma viagem de trem, e ele acabou desaparecendo e jamais se encontrou o corpo dele, né? O triste, né, dessa história, além obviamente do desaparecimento dele, é que ele faria uma apresentação pública do invento dele nos Estados Unidos, né? Então, além de ter perdido a vida, ele acabou perdendo também a oportunidade de se consagrar, de ser reconhecido como inventor daquela que é certamente uma das mais revolucionárias criações humanas, né? Que é o cinema. Embora eu, particularmente, sabe-se lá por quê, eu nunca fui fã de cinema, né? Eu também
eu confessarei a vocês que eu também nunca tive interesse por isso, né? Mas voltando, né? Mas afinal de contas, o que essa história toda que eu estou contando tem a ver com Joinville? Bom, era muito comum no princípio do século XIX, ali no início do século XX, ali por volta de 1900, até mais ou menos 1920, né? Até 1915, 1913, até essa época era muito comum alguém que era dono de algum aparelho que fazia projeção de filmes, ele percorrer as cidades, principalmente cidades do interior. Era o chamado cinema Bambembe, né? Então a pessoa, a empresa, a pessoa, ela colocava esse aparelho, esse cinematógrafo, era o nome do aparelho, cinematógrafo com PH e sem acento. Então ele colocava esse aparelho em algum salão de dança ou em alguma praça pública, geralmente é uma praça pública, ou em um teatro, enfim. Então ele ia de cidade em cidade fazendo a exibição de filmes, né? Era o chamado cinema Bambembe, como eu disse ainda há pouco. No caso de Joinville, a imprensa de Joinville, né, antes que vocês me perguntem, entre 1907 e 1908, a imprensa de Joinville ela já se refere, ela já traz registros de apresentações relacionadas a apresentações, a exibições de filmes. Só que o primeiro filme que se tem registro, que foi exibido em Joinville, foi em outubro de 1908, no Salão Berner. Obviamente essa história não fica aqui, eu contaria um pouco mais dela no vídeo seguinte, então aguardem.